Então, boa noite. Agradeço o convite da casa. Pedimos que Jesus e os benfeitores do Espírito, Paz e Harmonia, possam nos auxiliar na condução da exposição de hoje. Então, acho que nada mais importante a gente começar falando sobre esperança e fé. Mas quando eu estava vindo para cá, eu lembrei do calor e a leitura inicial de hoje fez essa conexão com o que eu estava pensando, porque assim, hoje o dia estava quente, muito quente, aí a gente reclama. Aí, 2 dias atrás, fez muito vento, a gente reclama. Aí, quando faz muito frio, a gente reclama. Então, a diferença que faz o tempo é só o motivo da nossa reclamação. Muitas vezes a gente se para muito reclamando das coisas. E quando eu estava preparando essa exposição, me veio um pensamento, e eu acabei anotando ele, e ele vem como se fosse, uma mensagem para nós, e nos diz assim: o ano que encerra não fica para trás. Ele é parte da nossa evolução e do nosso aprendizado. Não é possível iniciar algo do zero, pois as construções que realizamos ao longo dos séculos nos trouxeram até aqui. Jesus, em sua passagem por aqui, nos disse: vós sois deuses e podeis fazer tudo o que eu faço e ainda mais. Basta acreditar e trabalhar para isso. Temos esperança que tudo melhore, que tudo se renove, à medida que o relógio badalou às 0 horas do dia 1º de janeiro. E tudo há de se renovar à medida que nos propormos a evoluir através de dedicação, estudo, esforço e fé. Nós temos sempre, aquela questão ao próximo ano. No próximo ano nós temos metas. Na próxima semana nós temos metas. Na segunda-feira eu começo a dieta. Na semana que vem eu vou para a academia. E a gente sempre posterga. A gente joga a nossa responsabilidade para frente, para dizer que ainda não chegou o tempo. E a gente não tem como iniciar um ano, nós estamos iniciando um ano, nós estamos dia 10, esquecendo o que ficou para trás. O que ficou para trás, ele faz parte do nosso alicerce, não só no ano passado, mas ao longo da nossa existência agora, nessa encarnação, e sim, também ao longo dos séculos. Porque nenhum de nós chegou nesse momento do nada. Teve muito esforço, teve muita caminhada. E quando a gente para nos analisar, uma coisa que eu sempre digo assim, a gente tem que olhar para aquilo que a gente precisa ainda melhorar, mas principalmente olhar para aquilo que a gente já conseguiu galgar passos maiores, olhar para as nossas qualidades, dar valor às nossas qualidades. A gente não pode simplesmente olhar sempre para os nossos defeitos e dizer, eu preciso arrumar isso, eu preciso arrumar aquilo. Tá, mas e aquilo que eu faço de bom? Eu tenho que dar ênfase a isso. Então eu preciso também agradecer que esse tempo que passou me permitiu evoluir em muitas coisas. Então, nos permitiu ser pessoas melhores. E hoje, nós estamos na nossa melhor versão. Se ainda temos algo a melhorar, temos que agradecer porque estamos na nossa melhor versão. Mas para a gente falar de fé e esperança, a gente precisa falar de provações. Porque não há ninguém encarnado nesse planeta que não sofra. Porque se alguém estivesse aqui e dissesse que não está sofrendo, Jesus, o Espírito Crístico, que encarnou há mais de 2000 anos entre nós, sofreu. Sofreu a dor de justiça, sofreu porque nós, naquele momento, não entendíamos a mensagem, muitos de nós ainda até hoje não entendemos. Então, se Jesus sofreu, como é que vamos dizer que nós não sofremos? Só que às vezes a gente coloca a nossa dor
acima do mundo. E para a gente falar um pouco das provações, eu trouxe um poema de Maria Dolores, fotografia de Chico Xavier. Ele diz: convite. Se te vês nesta noite de alma desencantada e dolorida, concentrando a atenção na angústia que te invade, medita, coração, nos outros companheiros que se vão nos caminhos da vida, sobre as pressões da prova e da necessidade. Então, aqui Maria Dolores já nos faz um chamamento. Diz: se tu está pegando esse momento para fixar o teu pensamento nos teus problemas lá fora, porque esse momento que é um momento de a gente estudar o Evangelho de Jesus, de a gente esquecer um pouco dos problemas, de a gente pensar um pouco nas nossas escolhas, porque a gente escolheu estar aqui, né? Mas assim, ela diz: olhe para além de você. Aí Maria Dolores nos diz: regresso agora de um estirado giro, para buscar-te aqui, em teu doce retiro, a calma da oração. Entretanto, alma irmã, se me permites, comentarei as dores sem limites na multidão agoniada que encontrei na jornada. Com certeza, já viste as trevas e aflições de tanto quadro triste, mas peço-te ainda o teu consentimento, a fim de relembrar-te o vasto espinheiral do sofrimento que nos roga socorro em toda parte. Deixa, enfim, que eu te diga, alma fraterna e amiga, quanta amargura vi por onde andei. Vi mães em cátares de doença e luta, lançando petições que a terra não escuta, pedindo em vão a xícara de leite para o filhinho semi-morto. Então, olha a profundeza, né, do sofrimento que às vezes a gente não vê. Nós sofremos. E aí, quando a gente fala de sofrimento, né, a casa oferece, né, um acolhimento, que é o atendimento fraterno, que é o momento, às vezes, de a gente falar dos nossos sofrimentos, falar das nossas angústias, ser escutado sem ser julgado. Mas quando um amigo nos procura, quando alguém quer falar conosco, nós esquecemos que temos 2 ouvidos e uma boca. Quando a pessoa diz: estou com dificuldades, a primeira coisa que a gente fala é: as minhas dificuldades são maiores. Ah, mas eu estou com problema lá em casa. Mas lá em casa tu nem sabe como é que é. Quanto sofrimento que tem além de nós. Muito além de nós. Maria Dolores continua: agonizando a míngua, né, as mãezinhas agonizando a míngua do conforto. Vi outras mãezinhas nas calçadas, carregando no colo os anjos de ninguém, pobres irmãs abandonadas, aspirando a escalar as alturas do bem. Acompanhei velhinhos, outrora moços de bonito porte, tão fatigados, tão sozinhos, que pediam a Deus a compaixão da morte. Mais uma pausa de Maria Dolores aqui. Como é que estão aqueles que chegaram antes de nós? Como é que estão na nossa família os nossos avós, bisavós, tios? Aqueles que já foram fortes, bonitos, viçosos e hoje carecem da nossa mão amiga, do nosso conforto. E quantos que não são nossos parentes,
mas que às vezes estão em asilos há anos esperando uma visita. E aí bate a tristeza e eles pedem orações que Deus os leve de volta à pátria espiritual. Olha o que é a dor da solidão. Achei muitos irmãos enfermos e cansados, em desespero imanifesto, sem pensar nas terríveis consequências que nascem desse gesto. Às vezes a gente se pega num momento de dificuldade extrema, que pode ser uma doença física, psicológica, que nos aflige de verdade. E muitas vezes temos pensamentos equivocados de tentar fugir da oportunidade da existência atual, como se isso fosse uma saída. E para quem estuda a doutrina espírita sabe que essa não é uma saída. Nós não temos o direito de interromper algo que Deus nos permitiu viver. Nós, com isso, só acarretaríamos mais dor e sofrimento e não nos livraríamos do problema. Mas na hora da dor extrema, muitas vezes nós não pensamos nisso. E aí precisamos do apoio daqueles que estão à nossa volta. Vi crianças ao léu com febre e sono, relegadas à noite em penoso abandono. Visitei tanto lar vazio de esperança, tantas mansões em lágrimas ocultas e tanta dor nas chocas das favelas, que de fato não sei explicar a contento. Onde há mais solidão, aonde há mais sofrimento, se nas casas mais ricas e mais altas, ou nas outras mais tristes, mais singelas. Por isso venho aqui, alma querida e boa, pedir qualquer migalha em favor de quem chora. Às vezes a gente acha que no nosso lar tem dificuldades, mas o nosso lar é o cadinho da nossa evolução. É ali que a gente encontra os nossos amores e desafetos. É ali que a gente aprende, ali que a gente é burilado para enfrentar o mundo. Mas Maria Dolores diz que é preciso que, além de tudo isso, que a gente tenha um olhar para quem chora. E ela nos diz: ama, ensina, trabalha, sofre, ajuda e perdoa. Lá fora, um mundo novo nos espera, por nossa fé sincera, traduzida em serviço. Ouvida a própria dor. Ou seja, esquece um pouco a tua própria dor. Lembra-te disso. Temos nós, com Jesus, a obrigação de esquecer-nos e agir, para que a paz do bem seja a paz do porvir. Não te percas em lágrimas vazias. O que é se perder em lágrimas vazias? É o fato de a gente ter um problema, chorar e só chorar. Não tomar nenhuma atitude para que isso se resolva. Não quer dizer que a gente não deva chorar. A gente necessita colocar o sentimento para fora. Vivenciar as dores faz parte de nós. Botar para fora. Mas eu não posso passar isso de modo vazio. Ou seja, sem ter uma atitude de mudança. Sem que eu busque resolver o problema. Pensa na força que irradias pela fé que Jesus já te consente. O que Maria Dolores quer dizer com isso aqui?
que Jesus confie em nós. Todos nós já escutamos, né? Ninguém tem uma cruz maior do que aquela que pode carregar. Só que falta em nós o quê? Confiança no nosso potencial. Falta em nós a fé que Jesus tem em nós. Aí Jesus confia em nós, nos dá força, nos dá esperança, e nós cruzamos os braços, esperando que as coisas aconteçam sozinhas. Deixa as tribulações e os pesadelos que te fazem chorar. Reflitamos no amor, sinceramente. Anota as provações de tanta gente. Sai de ti mesmo e vamos trabalhar. Nós temos duas opções de resgatar as nossas dívidas: pelo amor ou pela dor. E toda vez que a gente se propõe a trabalhar pelo próximo, nós estamos resgatando pelo amor. Então, é preciso que nos coloquemos a serviço do mundo. E aí, como nos colocarmos a serviço do mundo? Nós estamos vivendo momentos de guerras e conflitos armados em vários lugares do planeta, até mesmo aqui no nosso país. E o que a gente faz? Em vez de a gente elevar o pensamento a Deus e pedir para que tenhamos paz nesses lugares, a gente escolhe um lado para torcer como se fosse um jogo de videogame. Esse lado aqui eu acho que tem razão. Aquele lado tem razão. Não é questão de razão, é questão de paz. Toda vez que o meu pensamento, que o pensamento é matéria, estiver sendo direcionado para aquele lado, buscando um dos lados dos combatentes, eu estou incentivando a guerra. Eu faço parte disso, eu faço parte. Então eu preciso rever os meus atos e os meus pensamentos. Não é só aquilo que eu falo, é aquilo que eu penso. Então nós podemos ajudar o mundo com um simples pensamento. Mas temos que falar de fé. E a fé, ela é a mãe da esperança e da caridade. Evangelhos com o Espiritismo, capítulo 19. Sabemos que a fé sem ação é morta. Não vale nada. Que fé é diferente de acreditar. Eu acredito que as coisas irão acontecer. Não. Fé, já dizia lá quando Tomé tocou as chagas de Jesus, eu precisava tocar, mestre, para ter certeza que eras você. E aí Jesus diz para ele: feliz daqueles que creem sem ver. Só que a doutrina espírita, ela é baseada na ciência. Então, nós temos provas físicas e materiais da nossa fé. A gente consegue ver, palpar, sentir, estudar. Para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa. Não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhes velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. Aqui vem falar da esperança e da caridade. Ela precisa estar ativa para o desenvolvimento desses filhos, da esperança e da caridade. Sem caridade não há salvação. Inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. Olha, a fé é uma inspiração divina, ou seja, vem conosco.
Desde sempre, né? Onde estão gravadas as leis de Deus? Na nossa consciência. Porque a gente sabe quando fez algo errado ou não fez algo errado. Ninguém precisa ter estudo. Quando a gente faz algo que a nossa consciência nos diz, opa, não era esse o caminho. E a fé é a mesma coisa. A gente falou um pouco antes, né? Que Jesus deposita em nós a sua fé. E nós, né? A fé é a base da regeneração. Preciso é, pois, que essa base seja forte e durável. Porquanto, se a mais ligeira dúvida a abalar, que será do edifício que sobre ela construídes? É muito fácil ter fé quando tudo está certo. Ah, não, está tudo tranquilo, né? Eu sei que vai dar certo. Aí eu me deparo com um problema, com uma dificuldade, qualquer que seja. Aí eu fraquejo. Por quê? Porque a minha fé não tem alicerce, não tem base. Eu acredito porque me disseram que era para acreditar. Aí eu vim aqui na exposição, aí o expositor disse, não, tu tem que ter fé e tem que acreditar. E aí eu saí daí com essa na cabeça, porque eu tenho que ter fé e tenho que acreditar. Mas por quê? Por que eu tenho que acreditar? Né? Levantai, consequentemente, esse edifício sobre alicerces inamovíveis. Ou seja, que não pode ser removido. Esse alicerce da fé, ele tem que ser a nossa base. Ele não pode ser removível. Não é porque o outro duvida da nossa fé, ou porque a gente tem um problema, que a gente vai simplesmente deixar as coisas desmoronarem. Seja mais forte a vossa fé do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos. Ah, não acredito. Um dia que nem hoje, um calorão desse, vai sair de casa para ir para o centro espírita. Pô, mas vê se chega tempo de ver os programas da televisão, que hoje vai ter não sei o... Para aí. Né? Se eu escolhi estar aqui, é porque isso me faz bem, isso me traz conhecimento que vai fortalecer o embasamento da minha fé. Quando a gente fala, até a gente estava logo no início conversando aqui, falando sobre a questão, né, da busca que a gente tem pela cura. Né? Todos nós queremos nos curar de algo. Mas a cura, ela não é de fora para dentro, ela é de dentro para fora. Todas as nossas, né, desarranjos do corpo físico, eles começam no perispírito. Eles começam no nosso pensamento. Eles começam nos nossos sentimentos e se mostram no corpo físico. E aí a gente quer curar com um passe de mágicas. Às vezes a gente leva anos castigando o corpo. Eu cito um exemplo dos meus dois avós, pai da minha mãe, pai do meu pai. Os dois desencarnaram por problemas de pulmão, né? Câncer de pulmão. O tabagismo, e os dois um era marceneiro e o outro era madeireiro. Mas os dois, por mais de 40, 50 anos de trabalho, nunca utilizaram uma máscara de EPI. Ah, na época nem se falava nisso. E o pó da madeira foi o grande causador da dificuldade deles. Ah, mas depois, quando descobriu, foi para o médico e queria, em 6 meses, se curar. Para aí. Eu fico 50 anos maltratando o meu corpo, o meu espírito, através dos meus pensamentos, e quero, em 6 meses, resolver o problema. Ah, mas então ainda é momento de começar a resolver o problema, mudando os meus atos, minhas atitudes e meus pensamentos. Tende, pois, a fé como o que ela é, como que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza e com a sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação, cega, filha da cegueira.
Aí vem o que Kardec nos diz. Toda vez que a doutrina espírita for colocada à prova com a ciência, e a ciência provar que a doutrina espírita estiver errada, Kardec nos diz, siga a ciência. No início, aqui o Wagner comentou sobre os estudos da casa, falou do estudo da mediunidade. Nem todos nós temos a oportunidade de participar de uma reunião mediúnica, de um estudo da mediunidade. Mas, então, espíritos existem? Né? Sim, nós somos espíritos numa carne. E quantas vezes temos lapsos de ideias que nem pensávamos e que resolvem problemas gigantes? O nosso anjo de guarda é um espírito. E quantos outros estão aqui para nos auxiliar? Quando tem um sentimento bom, quando eu tenho um sonho. Ah, mas o sonho também pode ser um encontro com outros espíritos? Pode. Ah, mas onde é que eu acho isso? Nos estudos. A doutrina espírita nos diz que temos que nos preparar, estudar, nos fortalecer. Para fortalecer a nossa fé, para sabermos o porquê que cremos, o porquê que a gente está aqui, o que a gente busca, de onde a gente veio, para onde a gente vai. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Segui os nossos conselhos. Os Espíritos nos dizem, segue os nossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para nos atingirdes. Crede e esperai sem desfalecimento. Os milagres são obras da fé. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Né? O que os Espíritos nos dizem? Crede na mensagem que que trazemos, mas verifique o porquê e aonde essa mensagem vai te levar. Kardec já dizia, é preferível que a gente rechace 10 verdades do que assumir uma só mentira. Então, eu tenho que saber, tá, mas esse direcionamento vai me levar para onde e por quê? Ah, é lá que eu quero chegar? É. Opa, então eu sigo. Não, mas isso aqui não tá legal. Não faço. Eu tenho que ter certeza da minha fé. Certeza de onde, para onde eu quero ir e aonde eu quero chegar. Mas a gente falou um pouco de fé e temos que falar de esperança. Para falar de esperança, nós temos que recorrer ao dicionário. Porque nós conjugamos o verbo, né, a esperança de uma maneira equivocada. A gente conjuga a esperança no ato de esperar. Eu espero que esse ano seja melhor. Eu espero que eu consiga mudar. Eu espero. E a nossa esperança vem de esperar. Quando, na verdade, a esperança vem de esperançar, fazer, né, ter atitude. Ah, eu espero chegar no horário para a exposição. Tá, mas se eu não me programar, né, nos meus horários, preocupar no trânsito, eu não vou chegar no horário. Então eu tive que ter uma ação. Então, a esperança, ela é movida com a ação. A fé é feita com ação. A caridade é ação. Então eu preciso na minha vida ter esperança, esperançando algo. Né? E aí nós vamos trazer aqui algumas mensagens da epístola 25ª de Oswaldo de Mello. Oswaldo Mello foi um dos fundadores da Federação Espírita Catarinense, e ele tem esse livro que chama Epístola aos Espíritas. E diz assim: não esmoreças nunca.
se de fato quiserdes conquistar o título de filhos da luz. Alguém consegue, ao longo da sua jornada, vamos voltar lá para... Né, eu gosto muito dessa comparação da escola. Quando alguém consegue passar de ano sem esforço? Ah, mas se colar, copiar a mensagem, como é que é a prova do colega ali, eu vou indo. Tá, mas vai ter uma hora que eu não vou ter ninguém para copiar. E como é que eu faço? Como é que eu sigo adiante? Alguém consegue, né, ter um cargo numa empresa A, B ou C de liderança, de confiança, se não tiver preparado, não tiver sofrido e feito por isso? E aí como é que a gente quer ter o título de filhos da luz, de filhos de Deus, sem esforço? Andai apoiados na certeza do amparo que jamais faltará aos de boa vontade. Então, Oswaldo Melo nos diz aquilo que já sabemos. Nós não estamos sós. Há muito mais pessoas e espíritos querendo nos auxiliar do que nos atrapalhar. Infinitamente maior é o número de pessoas a nos auxiliar. Mas nós tendemos a olhar somente para o lado ruim das coisas. Quando a gente começar a olhar as coisas do nosso dia a dia e vendo qual o lado bom disso, tá, mas aconteceu isso, qual é o lado bom? Né? Opa, o lado bom foi que eu aprendi. O lado bom, mas eu perdi o ônibus. O que será que aconteceria se eu tivesse pego o ônibus? Né? Aí a gente tem várias histórias, né? O avião da Chapecoense que o cara perdeu, as World Trade Center lá, as torres que quem ia trair não foi. Ou seja, aquela pessoa ela teve uma dificuldade naquele dia, ela não conseguiu pegar o voo e está viva. Né? Então a gente olha sempre os problemas pelo lado do problema. Bendizeis sempre, não maldigas de nada, nem de outrem digas mal, porque dada a boca vos foi, a fim de que ela vos sirva para bem e para o justo. Eu vejo uma notícia na televisão que me impacta. Ah, mas esse aí não merecia isso. O que nos diz? Oswaldo Melo nos diz que não devemos falar mal de ninguém. Se tem alguém ainda cometendo mal, atrocidades que nos impactam, se está nos impactando, isso para nós é bom. Né? O escândalo é necessário, mas é daquele que cometa o escândalo. Então, se isso está me impactando, quer dizer que eu já estou num outro patamar. Agora, se eu olhasse aquela atrocidade e dissesse, mais um, opa, aí eu preciso me preocupar. Para comigo. E eu preciso orar a Deus para que aquelas pessoas que ainda não compreenderam a mensagem do Mestre consigam refletir e dizer, não é o caminho. Ele vai ser punido pela lei dos homens? Vai. E pela lei divina, com certeza. Nenhuma ação boa, nenhuma má se perde. Né? Misericórdia e não sacrifícios, disse a antiga Escritura. E Jesus repetiu. Essa misericórdia já vos foi dito qual seja: amor, perdão, esquecimento das dívidas, bons propósitos, boas obras, caridade, enfim. Então, não adianta, né, a gente ficar se sacrificando. Eu vou me martirizar. Não, eu preciso esperançar, fazer por merecer. Eu falei algo para alguém que feriu. Eu vou lá e a primeira coisa é assim, eu errei. A pessoa pode não aceitar naquele momento, mas eu errei. Eu tenho que assumir. E depois, reparar.
Não percais a vossa tarefa, permitindo que o desânimo vos penetre. É o dia de hoje. Ah, mas está muito quente. Ou está chovendo muito. Ou a gente acha desculpa para tudo e desanima. Ah, mas nada que eu faço dá certo. Claro. O pensamento já disse que não vai dar certo. Não vai dar. Tu está plasmando que não vai dar certo. Tu está dizendo assim, ó, eu não vou conseguir. Então nem começa. Não. Se o meu pensamento é matéria, eu preciso já começar a dizer, não, ó, ontem não deu certo, mas hoje vai dar. Eu vou mudar a minha postura, o meu pensamento, a minha maneira de agir. Não vos detenha e não vos perturbe a palavra ignorante dos que não podem compreender o vosso esforço. Isso aqui é importante. A doutrina espírita, ela não é mágica. Ela nos traz o compromisso da evolução, do estudo, da dedicação. E à medida que a gente vai estudando, a gente fala assim, tá, mas eu não vou conseguir colocar isso na minha vida. É muito difícil, né? Só que quando a gente vê, a gente já está colocando isso na nossa existência sem perceber. A gente muda as nossas posturas, a gente muda, né, o meio que a gente vive, e as pessoas começam, ah, mas tu mudou, tu não era assim, antes tu era mais alegre. A gente não deixa de ser alegre, a gente não deixa de confraternizar com as pessoas, a gente deixa de fazer nada, a gente simplesmente muda alguns hábitos, porque algumas coisas a gente entende que não nos diz mais respeito. E isso é uma coisa natural. E as pessoas que não compreendem esse nosso entendimento, a nossa mudança, a nossa dedicação, vão nos afrontar. E nós não devemos nos perturbar com a opinião alheia. Eu preciso me perturbar com a minha consciência. O ato de eu chegar ao final do dia, como diz a Santo Agostinho, passar em revista meu dia, assim, eu tenho algo que eu deixei de fazer, eu tenho algo que eu feri alguém, eu tenho algo que eu preciso reparar. Não. Pô, hoje eu consegui ser melhor que ontem. E eu consegui deitar no meu travesseiro com a consciência tranquila. Então não é a opinião dos outros, é a minha consciência. Caminhai, pois, de ânimo sereno, todos vós que desejais sinceramente fecundar a terra com boa semente. Trabalhai, andai no mundo perdoando, sem pensamentos reservados. Eu perdoo, mas que não passe mais na minha frente. Né? Mas quando a gente fala de perdão, eu sempre tive essa questão, como diz assim, né, aquela, dai a outra face. É muito bonito de falar dai a outra face, como se fosse a pessoa te dá uma bofetada de um lado, você dá o outro lado. Não é isso. Dai a outra face é retribuir o mal com o bem. E o Evangelho vai nos trazer essa passagem espetacular e vai nos dizer assim, que você não pode nutrir a um inimigo um amor fraterno que você nutre a um irmão. Né? E eu escutei esses dias numa exposição, alguém falou assim, que amar é diferente de gostar. Amar eu tenho que amar a todos. Gostar eu posso ter ressalvas. Né? Então, se uma pessoa, né, resolve ser minha inimiga e me atacar, só o fato de eu não revidar, eu estou fazendo bem. Só o fato de eu elevar o pensamento e pedir a Deus que ela tenha o coração acalentado, acalmado, e pedir forças para que eu não reaja da mesma maneira, eu estou dando a outra face. Eu estou fazendo bem. Não vos descuideis, buscai a luz que não se apaga nunca. Jesus. Toda vez que eu me deparar com algo, eu digo, e agora, o que eu faço? Aí eu pergunto, o que Jesus faria no meu lugar? Ah, mas Jesus era Jesus. Não, Jesus nos disse,
Vós sois deuses e podeis fazer tudo que eu faço e ainda mais. Então, se ele veio, encarnou entre nós, fez o sacrifício de encarnar entre nós, né? Dizem que para que Jesus conseguisse encarnar entre nós, ele precisou preparar o perispírito dele por 2000 anos. Olha o sacrifício que é isso. Jesus já era um espírito crístico antes da criação do nosso planeta, há mais de 4 bilhões e meio de anos. Ele foi o arquiteto do nosso planeta. Pediu permissão para Deus para encarnar entre nós, para quê? Para mostrar na prática como que a gente deve fazer. E ele disse: vós tem condições de fazer tudo que eu faço e ainda mais. Então, devemos buscar essa luz através do conhecimento, através do estudo, do esforço, da esperança. O caminho do bem é cheio de espinhos, mas a humildade e o amor têm o poder de amortecer esses espinhos, tirando-lhes o veneno. Assim é que se tornará leve todo o peso e suave o jugo de que falou o mestre. Oswaldo Mello nos esclarece muito bem essa questão. Diz: nenhum de nós está aqui, encarnado nesse planeta, sem sofrimento. Mas quando eu tenho humildade, amor, esperança, fé e trabalho no bem, esses espinhos ficam sem veneno, ou seja, diminui a minha dor. Não quer dizer que eu não vou sofrer, não quer dizer que nosso mundo não vai ter sofrimento, mas essa dor ela é atenuada, por isso que esse fardo se torna mais leve de carregar. Mas eu preciso carregar. Ele se torna, mais suave, mas ele ainda é espinhoso. Sede, pois, de bom ânimo e confia no Senhor. Procurai regenerar o vosso semelhante, pregando a verdade e andando na luz. Então, para regenerar, eu quero mudar o outro. Como que eu vou mudar o outro? Pregando a verdade. Como é que eu prego a verdade? Não é falando, é exercitando na prática aquilo que a gente aprende. Se eu quero que o outro aprenda, eu preciso ser diferente. Não posso querer que o outro mude se eu não vou mudar. É muito mais fácil eu querer mudar o outro. Eu gosto da cadeira lá na ponta. Mas eu não falo para ninguém. Eu fico irritado até que eu digo assim: mas ninguém vai botar a cadeira para lá. Não, para aí. Eu tenho que dizer: essa cadeira fica melhor aqui e tal. E são pequenos detalhes. A gente fala exemplos, eu digo, corriqueiros, mas a gente pode compreender que às vezes são pequenas coisas. O óbvio precisa ser dito. Dentro dos nossos lares, a gente precisa se comunicar. A gente precisa dizer para o próximo que está junto com nós: tal atitude eu não gosto. Aí ele vai dizer: não, mas eu também não gosto de tal atitude. Opa! É ali que eu aprendo. É ali que eu vou crescer. Faça o seu 2024 feliz. Está em nossas mãos. Deus nos dá tudo. Está em nossas mãos. Basta que nós tenhamos fé, esperança, vontade e trabalho para fazer o nosso 2024 feliz. Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê como for necessário. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo: buscai e achareis. Ou seja, Deus sabe o que a gente precisa. Mas é preciso que a gente ore, que a gente peça, que a gente solicite, porque acima de tudo está o nosso livre-arbítrio. E se eu estou sofrendo, calado, quieto, como diz ali, chorando, sem ação, Deus vai esperar que eu peça, que eu diga: me auxilie, me dê forças, para que eu possa seguir. Mas não adianta eu ter forças se eu não caminhar. Eu preciso todo dia levantar e caminhar, e fazer, e melhorar, e querer ser melhor.
Que Jesus nos abençoe. Agradeço a oportunidade e até uma próxima.